Fala aí, galera, eu sou o Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês aí sobre a minha viagem lá para o Mato Grosso do Sul, lá para Campo Grande. Eu fiquei um tanto quanto preocupado com o que eu vi no caminho todo, né? Depois que a gente passa um pouco aí da fronteira de São Paulo, não deu para não notar a secura, né? O tamanho da seca que está atingindo aquela região. Para vocês terem uma ideia, o, o capim, né? O mato na beira da estrada, ele não chega nem mais a estar cor de palha, ele está branco, de tão ressecado, de tão castigado pelo sol. E é claro, né? Vocês sabem o que acontece quando você tem muita vegetação muito seca, muito calor, falta d'água, incêndios. Nós ficamos estarrecidos, né, todos nós, ano passado, com as imagens das queimadas no Pantanal. E assim, uma coisa tem que ser dita, tá, pessoal? O Pantanal é um bioma de cerrado, e o cerrado tem uma relação muito estreita com o fogo, né? Uma relação de amor e ódio, né? Porque as pessoas acham que o fogo é um negócio muito ruim, tem que apagar, e não necessariamente, tá? Existem plantas que aprenderam a conviver com o fogo e evoluíram em decorrência desses incêndios que acontecem sempre nesse bioma. Para vocês terem uma ideia, existem plantas que só florescem depois que passa uma queimada por elas. Existem sementes que só germinam se forem queimadas. Então existe sim uma adaptação daquele bioma ao fogo. O fogo é cíclico e o fogo é necessário para aquele bioma. Por que o fogo é necessário, né? Por que as plantas florescem depois que passa o fogo? Por que sementes germinam depois que passa o fogo? Por algumas coisas. Primeiro, normalmente as grandes estações de incêndio precedem a estação das chuvas. Então, normalmente, os incêndios acontecem no final das épocas de seca. Depois de algum tempo dos incêndios, vai começar a chover. Logo, é uma época que é boa para nascerem sementes, porque vai ter água. Segunda coisa que acontece, o cerrado é um bioma que se caracteriza por temperaturas muito altas e baixa umidade. Em baixa umidade, o que acontece é que você não tem um ciclo de nutrientes. Quando você tem uma plantinha em casa, você quer que a plantinha fique mais bonita, você vai colocar adubo na plantinha, né? E aí você tem aquela receitinha das nossas avós de como fazer esterco, como fazer adubo em casa. Você pega restos de folha, restos orgânicos geralmente, deixa lá na terra, né, para apodrecer, joga aguinha para apodrecer e isso vai ser decomposto por fungos, bactérias, insetos e outros animais e vai virar adubo para a planta. Só que se não tem umidade, essa decomposição não acontece. E esse é o problema do cerrado. Muito seco, aquelas restos de folha, restos vegetais que vão se acumulando ali, eles não são decompostos, porque você não tem umidade para ter toda aquela biota para consumir aquilo. Nesses casos, o fogo faz esse papel. Quando você queima aquele material vegetal que está ali acumulado, aquelas folhas, aquelas cascas, aqueles galhos velhos, isso daí acaba se mineralizando e volta para o solo como fertilizante, né? Você devolve para o solo aqueles elementos minerais que as plantas precisam para o seu crescimento. Então, o fogo, na medida certa, no tempo certo, ele é um aliado do cerrado. Ele faz bem para o cerrado. Então, qual que é o problema, né, que a gente tem visto aí? Secas excessivas. A seca está tão forte que está começando a matar e a debilitar árvores que normalmente não sofreriam com secas normais, né? Elas têm adaptações fisiológicas para suportar a seca até um certo ponto. E o que eu vi nesse curto espaço que eu andei lá
foi algo assim que supera essa capacidade das plantas. Para vocês terem uma ideia, existe uma árvore, né, a buriti, um tipo de palmeira. Os buritis estão diretamente ligados à água. Quando você tiver um cerrado, se você tiver perdido, quer encontrar água, procura um buritizal. Onde tem buriti, tem água perene, água que nunca seca. Tá? Então, uma forma de você encontrar água no cerrado é encontrar buriti. E eu passei por vários buritizais secos. Buriti está secando. Então, para o buriti estar secando, o negócio realmente está muito feio, está muito complicado. E esse é o problema. Uma seca muito prolongada que debilitou árvores que normalmente não estavam. Então, se você tiver um incêndio ali, esse incêndio vai causar muito mais estrago, vai se alastrar muito mais. E é isso que a gente tem visto, né? Esses incêndios muito mais intensos, muito mais prolongados do que se via na natureza antes. E isso é um receio muito grande de que a gente volte a ter esse ano imagens como nós tivemos aí no ano passado, de grandes áreas sendo consumidas pelo fogo. Então eu espero que a chuva venha antes que aconteça o pior, mas fica aí esse alerta, pessoal. Fiquei bem preocupado lá com o que eu vi, né, com a secura que está aquela região toda. E isso aí reforça a importância dos trabalhos de preservação que são feitos, né, por várias entidades, entre elas o Laboratório de Ictiologia do IMASU, que vocês vão ver em vídeo aí logo logo. Eles têm um trabalho muito legal de reprodução de peixes, inclusive de peixes do Pantanal. Então, em épocas terríveis como a gente está vivendo, esse tipo de iniciativa muitas vezes pode ser a diferença aí entre uma espécie ser salva ou ser extinta. E é isso aí, pessoal. Esse videozinho é só realmente um alerta aí do que eu vi lá, toda essa secura lá do Pantanal. Eu espero que as coisas não se repitam, né? Não aconteça de novo o que aconteceu ano passado. Por hoje é só. Valeu e fui.